Graça e paz, queridos, amém? Que bom, né? Poder estudar a Bíblia Sagrada. Vamos ler hoje então o nosso texto, que é os dois últimos capítulos de 2 Reis. Nós vamos ler o capítulo 24 e o capítulo 25. Vamos orar, queridos, pedindo a Deus que nos ajude a meditar agora nesses textos. Deus, muito obrigado, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por esta linda oportunidade. Querido Espírito Santo de Deus, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir e desde já cuidamos de dar toda a honra, toda a glória ao Senhor. É isso que fazemos agora de coração voluntário, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Esses dois são os últimos capítulos do livro de Reis, dos dois, desse segundo livro. Semana que vem, se Deus quiser, vamos começar no livro de Crônicas. E como eu disse, quando a gente estiver estudando algo de Crônicas, que já estudamos anteriormente, a gente só vai fazer menção, localizar direitinho e vamos seguir no nosso estudo. Dessa vez, o que nós vimos? Nós vimos Nabucodonosor invadindo Judá, e vimos Joaquim reinando 3 meses apenas, depois Zedequias reinando em seu lugar, e por fim a queda de Jerusalém. Porém, o texto termina com um fundo de esperança. Aqui está concluído: Israel, Jerusalém, todo o povo está indo agora para o exílio da Babilônia. Mas na verdade o texto ainda termina com um certo ânimo. Obrigadão, viu, Major? Aí o texto termina com um certo ânimo, quando na verdade o rei Nabucodonosor morre, entra outro rei no lugar dele, e esse outro rei chamado Evil-Merodach, ele resolve tirar Joaquim da prisão e coloca ele para comer junto com ele na mesa. E aí isso certamente acende uma esperança para Judá, depois de 37 anos de exílio. É muito tempo, irmãos, só de Joaquim, 37 anos de exílio de Joaquim, acontece isso, Então vamos caminhando devagarinho, dentro do texto que nós acabamos de ler. O que nós vimos então? Que não bastasse a opressão que o Egito estava fazendo sobre Israel já há muito tempo, tanto que nós vimos nos capítulos anteriores, nós vimos o quanto Israel sofreu, quanto Judá sofreu na mão de um faraó chamado Neco. Então Israel estava sofrendo há muito tempo, só que o reino da Babilônia estava se erguendo, é o que nós acompanhamos e nós conseguimos ver pela palavra de Deus. De tal maneira o reino da Babilônia estava subindo, que agora até mesmo o rei do Egito resolve pular fora e deixar Judá sozinho. Versículo 7 do capítulo 24 diz assim: o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia havia ocupado todo o seu território, desde o rio do Egito até o Eufrates. Isso aqui eu li o versículo 7 do capítulo 24, deixando claro para nós que aquela opressão toda que vinha sobre Judá do Egito, agora não era mais Egito, agora era Babilônia. Se os irmãos se derem conta, os irmãos que leem a Bíblia, aqueles que estão estudando conosco, vão notar que Israel sempre está sofrendo debaixo da mão de alguém, Sofreu na mão do Egito durante todo aquele ano de escravidão. Deus manda Moisés tirá-los de lá, Moisés tira. Depois eles sofrem, depois como o povo sofre na mão dos assírios, sofre muito, nós vimos nos textos passados o sofrimento. Agora volta a sofrer na mão do Egito, nós vimos isso nos capítulos anteriores. E por fim, agora o Egito pula fora, porque até o Egito agora está sofrendo, porque os babilônios o reino estava crescendo, e agora a Babilônia pega e faz o favor de levar levar Judá, na verdade, para o cativeiro, E nós vamos ver no capítulo seguinte a queda deles de uma vez. Então não bastasse sofrer tanto na mão do Egito, agora, anteriormente, agora Judá sofre nas mãos dos babilônios. O que acontece é que o rei chamado Joaquim, é o primeiro rei que nós vimos aqui. Esse camarada resolve se revoltar contra
contra o sofrimento que Judá estava tendo nas mãos da Babilônia. É o que nós vimos no capítulo 24, verso 1 até o 7. Ele resolve se revoltar, mas toda vez que um rei de Israel, irmão, se revolta contra um inimigo, Deus dá vitória. Mas o que acontece, já está acontecendo há um tempo e agora está muito claro, é que essa revolta não agradou a Deus. Deus não queria de forma alguma, irmãos, dar vitória para Judá. Isso aqui nos lembra dos decretos de Deus, porque quando Deus decreta algo, acabou, irmãos. Quando Deus determina um acontecimento, não tem como mudar. E aqui Deus havia dito: eu vou abandonar Judá, porque Judá fez o que não devia, e o rei Manassés, na verdade, encheu Jerusalém de sangue. Então essa revolta desse rei chamado Jeoiaquim, é o nome dele, tá? Não é Joaquim. Joaquim é o filho dele que vai reinar. Com essa revolta, ele acaba buscando para si a destruição, porque estava no plano de Deus que Judá sofresse. Amém, queridos? É isso que acontece. Esse rei se revolta, ele não aceita o sofrimento e ele então se revolta. Veja o versículo 1, tá? Acompanhando a Bíblia. Nos dias de Jeoiaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e invadiu a terra. E Jeoiaquim ficou sendo seu servo por 3 anos. Então esse rei Jeoiaquim sofre 3 anos. Aí diz o versículo: depois, porém, mudou de ideia e se revoltou contra o rei Nabucodonosor. Só que essa revolta, irmãos, não adiantou, custou-lhe a vida. O rei ficou furioso e ali põe fim na vida dele, ele morre. Mas na verdade, o que fica claro para nós aqui é que Deus não queria dar vitória para Jerusalém, para Judá. Não queria, Deus queria punir. Você conhece a Bíblia, e você sabe que quando Deus quer punir uma nação, não adianta. Então, se Deus quiser punir o Brasil pela multidão de pecado que o Brasil já cometeu até hoje, vai punir, e não tem oração que vai fazer Deus mudar. Porque nós estamos vendo isso aqui, irmãos. Deus falou assim: eu vou cobrar de Judá por ter afastado de mim, eu vou cobrar de Manassés o tanto de morte que ele fez, e ninguém me faz voltar. Isso é meio que um decreto. Deus decretou: eu vou fazer isso, né? Isso é uma determinação de Deus, Deus determinou. E o que eu quis dizer para o primo é: se Deus determinou que nós vamos ter que pagar caro pela idolatria, pelos carnavais da vida, pelas pedofilias, pelos abortos e por um punhado de coisa, eu falei: ninguém, primo, vai mudar. Então a gente ora, mas a gente não vai para a rua, porque ele estava querendo dizer que a gente tinha que fazer alguma coisa e tal. Ô, querido, a gente ora e prepara o lombo, porque se Deus determinar, eu vou cobrar desse Brasil, o pecado do Brasil, prepara o lombo, não tem oração, tá? Por que eu estou te dizendo isso? Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, porque eu resumi ali um capítulo inteiro ali. Se você acompanhar na sua Bíblia, aí, eu quero que você leia, por favor. Estão todos com a Biblinha aberta aí, irmãos, amém? Porque eu estou te falando algo que é doutrinário, eu estou te dando doutrina bíblica. Quando Deus determina que vai fazer algo com um povo ou com uma nação, é melhor ser humilde, preparar o lombo para apanhar, porque Deus não vai voltar atrás. Veja bem, capítulo 24, versículo 3, é onde eu estou passando para vocês que não adianta choro, não adianta oração, não adianta jejum, não adianta absolutamente nada que uma nação faça, e vai mudar quando Deus disser: eu vou cobrar os seus pecados. Ok, segundo Reis 24, 3 e 4. Amém? Encontraram aí? Diz assim: na verdade, essas coisas aconteceram a Jeoiaquim, conforme o mandado do Senhor, que o tirou de diante da sua presença, olha bem, por causa dos pecados, não dele, de Manassés, aquele rei ruim, né, que nós vimos, conforme tudo que fizera, verso 4, como também por causa do sangue inocente que ele derramou. Olha o que diz o versículo seguinte: pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente. E o restinho do versículo diz o que aí na sua Bíblia? Como é que é? Por isso o Senhor não quis perdoar. Decreto, irmãos. Estão entendendo? Diz amém. Isso é muito importante para nós. Deus decretou, então eu não quero perdoar, então eu não vou perdoar. Isso serve para nós entendermos que às vezes a gente pensa num Deus
que sai perdoando por aí, você faz o que você quiser. Ele, não é, querido, isso aqui é doutrina bíblica. Chegou no nível o pecado de Judá e o pecado de Manassés. Os irmãos viram lá atrás, foi um dos piores reis que a história contou de Judá. Esse Manassés foi muito mal. Então Deus falou, não adianta, eu vou punir Judá por causa dos pecados de Manassés e por causa do pecado da nação. Então, irmãos, amém? Isso aqui, é por isso que eu disse para você, em determinado momento não adianta oração, não adianta jejum, não adianta humilhação, não adianta absolutamente. Aqui eu já mostrei para os irmãos que chegaria um tempo em que a paciência de Deus com Judá e Israel ia chegar no limite, e aí o povo ia sofrer. É isso que nós estamos vendo agora. Chega num ponto, irmãos, que a paciência de Deus ela tem limite, às vezes a gente pensa que não. Então aqui não havia nada que se podia fazer, tanto que o rei se revoltou contra Nabucodonosor, e o que ele ganhou com isso? Morte. E a Bíblia explica por quê, porque na verdade, irmãos, olha bem, presta atenção, na verdade Deus manda os profetas avisar antes, presta atenção, Deus quando chega nesse ponto assim, de decretar, não tem mais oração, não tem mais nada, eu não quero perdoar, porque eu procurei na Bíblia hebraica, esse versículo 4 para ver se era assim mesmo, o Senhor não quis perdoar, eu fui lá na Bíblia original, e a frase lá é esta, o Senhor não quis perdoar, Deus falou, eu não vou perdoar, não precisa pedir perdão, agora é hora da punição, tá bom? Só que, eu ia dizendo, quando Deus chega no ponto, eu não quero perdoar, é porque já esgotou, irmãos, ele já mandou, já avisou, muda de vida, larga esse caminho, volta para o Senhor, larga a idolatria, cumpre meus mandamentos. Então, irmãos, Deus quando chega nesse ponto, Deus não é ruim não. Quem lê esse versículo agora vai falar, Deus não quis perdoar, Deus não é tão bom. Não, porque se você voltar para o versículo 2, e eu gostaria que vocês voltassem para ler aí, para não me ouvir, e depois sair dizendo que o pastor disse, o versículo 2 diz assim, o Senhor enviou contra Jeoaquim, que era o rei de Jerusalém, né, rei de Judá, as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. Olha bem, enviou-as contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor, que falara por intermédio de seus servos, os profetas. Está vendo? Então, quando Deus chega nesse ponto assim, não quero perdoar. Então, se você não sabia disso, marca na sua Bíblia um momento em que Deus não quis perdoar. Ele não quis. Isso quer dizer o quê? Que não tinha mais o que fazer. Esquece. Não é hora de pedir perdão, porque Deus não vai perdoar. Ele não vai perdoar, ele vai punir. E é o que ele vai fazer. Qual que é a punição que nós estamos falando dela? Jerusalém e Judá agora iria para o exílio e vai cair. Vocês viram lá na frente, capítulo 25, o rei vai voltar, vai queimar o templo de Salomão, vai queimar as casas todas importantes, vai deixar só uns pobres para trabalhar na plantação de uva e vai levar todo mundo para a Babilônia, e lá eles vão sofrer amargamente por causa disso aí que eles fizeram. Amém, queridos? Estão entendendo? Então, há um momento sim, então você tem que anotar, guarda na tua Bíblia, tem um momento que Deus não quis perdoar, está registrado na Bíblia, tá? Ele não quis, então esse não quis é que eu digo, isso era uma determinação de Deus, ele decretou juízo sobre Judá e sobre Israel, e agora ele vai cumpri-lo, tá? E hoje nós temos um judaísmo disperso, o povo espalhado por toda a terra, e nós estamos vendo, porque vai para o Egito, e lá eles se misturam em casamentos, não é assim? Né? O próprio José casou com a egípcia, né? Então eles vêm se envolvendo com as nações, em cada momento que eles iam para uma nação, lá eles ficavam muitos anos escravizados, e ali eles iam se estabelecendo, até que o Senhor vai trazê-los de volta para a sua terra natal. Então o que a gente vê? Essa revolta contra o rei da Babilônia só serviu para a destruição de Jeoaquim e concluir o que Deus esperava que acontecesse, para que Jerusalém fosse tomada e aí Judá fosse para a escravidão, fosse para o exílio, né? O que acontece? Quando Jeoaquim morre, ele, logicamente, seu filho entra para reinar no seu lugar. O seu filho chamava Joaquim.
Só que ele reinou apenas 3 meses, e ele foi muito mal aos olhos do Senhor, diz a palavra. Reinou só 3 meses, e aí ele é levado preso pelo rei Nabucodonosor. Ele é levado preso e lá ele fica. E lá ele vai ficar, na verdade, irmãos, 37 anos preso, até que o outro rei, depois de Nabucodonosor, que será o rei Evil-Merodach, que vai livrá-lo da escravidão, né, das cadeias, da prisão, vai dar-lhe roupa para vestir e coloca ele para comer como rei, né, na presença do rei, que eu disse que seria um sinalzinho, talvez, de esperança para Israel. Aí o que acontece? Ele reina só 3 meses e é levado, e Nabucodonosor coloca então no lugar dele Zedequias, que era irmão, né, que era irmão de Joaquim, né? E Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe está registrado aqui direitinho, filha de Jeremias, tá? No capítulo anterior também, Jeoacás, né? Capítulo, se você voltar a sua Bíblia lá, só por título de curiosidade, tá? Se você voltar a sua Bíblia, capítulo 23, verso 31, vai ver que tinha uma pessoa lá, também, que era família de Jeremias, mas não era o mesmo Jeremias, o profeta, tá? Tinha Jeoacás, eu estou no capítulo 23, versículo 31, só para título de curiosidade. Tinha Jeoacás 23 anos de idade, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Amutal, filha de Jeremias, de Libna, ou Libná. Esse Jeremias não é o profeta, tá? Não confunda, porque lá está escrito o nome dele, outra coisa, Jeremias, filho de fulano, não tem nada a ver, tá? Só para a gente não confundir. Apesar que nesse tempo, Jeremias já começa também a profetizar, né, a fazer o seu trabalho como profeta, só que não se confunde, porque não é o mesmo. Você pode até encontrar alguns aventureiros dizendo que são, mas não vai fechar, né, irmãos? Então ele reina 3 meses, morto, né, seu filho reina no seu lugar por 3 meses, sendo levado preso por Nabucodonosor, que coloca Zedequias, irmão de Joaquim, para reinar em seu lugar. E é incrível que o nome dele, na verdade, era Matanias, mas vem o rei Nabucodonosor e muda o nome dele para Zedequias. Presta atenção, você chama Anderson, o camarada vai e te coloca como rei, muda o seu nome, né? Você chama Agemiro, o camarada vai e muda o seu nome. Veja bem que era comum mudança de nome, mas nesse caso aqui, a mudança de nome, irmãos, não é uma mudança de nome para exaltar, para que se fizesse referência à glória e à coisa boa. Ele era escravo. Imagina você perder a única coisa que te identifica. Dinheiro, salário, a gente perde tudo. Agora você perdeu o nome, é muito complicado, querido. Então você vê o estado que uma nação chega quando ela resolve, né, se distanciar do nome do Senhor. Então é sério isso que nós estamos vendo. E aí o capítulo 25 registra para nós a queda de Jerusalém. Aí sim, nós estamos chegando naquele ponto onde eu disse para os irmãos que Deus não ia voltar atrás. Ele falou, vai sofrer. Os irmãos lembram quantas vezes nós vimos a Bíblia dizer assim, que Deus não destruiu Judá por amor do seu servo Davi? Quantas vezes nós vimos que Deus, por amor a Davi, não deixou que o mal sobreviesse? Só que agora, irmãos, não adianta nada que se faça, o mal está chegando dentro da casa de Judá. Na verdade, irmãos, Jerusalém ficou cercada por 2 anos, olha bem, ficou cercada por 2 anos. Vocês estão vendo lá, eu estou fazendo muito um paralelozinho com aquela guerrinha que está acontecendo. Guerrinha, com todo respeito, porque não é aquela proporção louca. Na verdade, a diferença é grande, né? A diferença é grande de Rússia para a Ucrânia. Mas os irmãos já notaram que o que a Rússia está querendo fazer é um cerco na Ucrânia, pressionar para aquele presidente sair. E os irmãos me viram falar uma coisa já um tempo atrás, não sei se você lembra, mas eu vou repetir. Lá no início da guerra eu disse, o presidente da Ucrânia é descendente de judeu. Quem lembra eu falando isso? Quem lembra, levanta a mão. E eu disse, não é profecia nem nada, é conhecimento bíblico e de Deus. Se aquele presidente da Ucrânia, que é descendente de judeu, tiver compromisso com o Deus de Israel,
ele não perderia aquela guerra. Lembra? Eu falei isso, não é profecia, é porque Deus tem um compromisso muito especial com o povo judeu. Onde tiver um judeu que cumpre o mandamento do Senhor e é fiel a Deus, ele tem a mesma proteção que todos os judeus aqui da Bíblia tiveram. Por isso que eu disse para vocês, e se os irmãos não notaram uma coisa, aquilo que era para acontecer em um dia, não aconteceu em 3, e não aconteceu até hoje, que é eles tomarem a capital, Kiev, e fazer o que quiser. Estão vendo? Amém, queridos? Estão vendo? Está lá, que tem dá tiro e nada. Enfim, isso é Bíblia, é por isso que eu trago para os irmãos essa comparação. Jerusalém estava cercado, já tinha 2 anos, mas Deus tinha dito que eles iam sofrer esse dano por causa do pecado. E o que acontece? 2 anos de cerco, começa a faltar comida dentro da cidade. É o que deveria faltar lá também, mas o povo está mandando coisas, mas não sei o que. Então, irmãos, começou a faltar comida, é o que a Bíblia relata para nós. E quando o povo começou a passar fome, verso 3, aos 9 dias do 4º mês, a cidade se via passando fome e não havia pão para o povo na terra. Então a cidade de Jerusalém cercada não tinha comida. Por fim, não dava mais para aguentar, aí o muro da cidade é derrubado, quem está dentro da cidade consegue alguns fugir, sai fugindo, e aí a cidade de Jerusalém é tomada, é o que nós acabamos de ver. É um cerco terrível que está acontecendo, irmãos, e Jerusalém é tomada. E quando Jerusalém é tomada, aí acontece a desgraça final, né? Acontece a desgraça final. O que vai acontecer? O templo e as casas são queimados. Verso 9, queimou o templo do Senhor e o palácio, como também a todas as casas de Jerusalém, a todas as casas importantes ele queimou. Então, irmãos, aquela proteção de Deus sobre Jerusalém, a cidade que ele escolheu, o templo suntuoso, tudo aquilo ali já era. Deus falou que não ia poupar Jerusalém, e muito menos o templo dele ele ia poupar. Aquilo tudo ali ele estava dando a perder, e é o que acontece. Então finalmente Jerusalém vai ser levada para o cativeiro. Aí o texto vai encerrar para nós dando essa luz de esperança, dizendo para nós que contudo, depois de 37 anos do exílio de Joaquim, o rei Evil-Merodach, que começa a reinar, pega ele no 7º ano, né, no dia 27 do 12º mês, ele vai e libera Joaquim da prisão. Lembra que Joaquim é o rei de Judá, que estava preso, 37 anos preso lá. Ele libera esse Joaquim, põe as roupas, né, normais nele, e aí acende o livro de 2 Reis, termina deixando aceso para nós uma esperança, né, e para o povo de Judá, essa esperança de que o rei estava sendo liberto do seu cativeiro. Quem sabe alguma coisa boa poderia acontecer. Amém, queridos? E aí, o que você me diz? Será que Israel vai ficar, Judá vai ficar no cativeiro para sempre? Hein? Né? Nós que já lemos sabemos disso, né? Aí está o mapa, viu, irmãos? O mapazinho dos reis, está cortando aqui em cima os reis que vêm antes desses, para a gente poder dar uma localizada melhor, né? Lembra que, né, o último rei que nós acabamos de ver foi Joaquim e Zedequias. Eu ampliei um pouco para a gente ver melhor. Tá vendo? Ó, Joaquim e Zedequias que reina aqui. Esse mapa traz aquilo que eu falei para os irmãos que eu tinha vontade de fazer, que era localizar textos dentro do templo. O que acontece? Veio aqui o Jeremias, o que eu falei para vocês que era muito próximo, né, do Jeremias que aparece nesse ponto aqui para nós. Ele começa a fazer os seus anúncios, Abacuque, Ezequiel vai fazer esses anúncios aqui, depois nós vamos descendo, né? Vai durar muito tempo o cativeiro de Israel e de Jerusalém. Veja que Israel está cativo desde aqui, ó, tá vendo? Ó? Desde a queda de Samaria já não tem mais rei, o último rei foi Oséias. Nós vimos em Judá todos esses reis, mas aqui já não tinha, né? Vimos, né, a ascensão do Império Babilônico aqui, né, nesse exato momento aqui que a gente vê a ascensão, como eu disse para os irmãos, né? E aí nós vamos ver, comparando, né, com os tempos, a gente vê que isso já está em mais ou menos 400 anos
pouco mais de 400 anos, que o povo está sofrendo e o povo está distante de Deus, a nação cada vez mais se distanciando. Para frente nós vamos ver em Crônicas, nós vamos ver em Salmos, esse tempo do cativeiro na Babilônia. Tem um salmo, por exemplo, que eu queria que os irmãos lessem aí comigo, Salmo 137, esse salmo foi escrito naquele tempo que nós acabamos de ver. Ou seja, é tão bom ler a Bíblia, nós estamos acabando de ver o povo indo cativo para a Babilônia. Aí já não vai existir mais em Israel nem Judá, o povo está cativo. Aí o Salmo 137 é um salmo que foi escrito naquele tempo, contando aquele tempo. Quando vocês acharem, diga amém. Veja bem o que diz. Eu fiquei até de madrugada tentando baixar um vídeo para eu passar para vocês aqui, de uma música hebraica, judaica no caso, cantado esse capítulo 137, 1, 2, 3, versículo 1, 2 e 3, falando do lamento e do choro de Judá e de Israel, quando eles estavam escravizados na Babilônia. É lindo, mas eu não consegui baixar. Além de não conseguir baixar, eu também eu tinha que pôr a legenda para a gente poder entender. Mas veja bem, como eu disse, nós vamos ver isso em Crônicas, vamos ver para frente, os profetas, esses profetas nós vamos encontrar eles falando sobre esses assuntos aqui nesses tempos, está vendo? Todos eles nós vamos ver quando nós entrarmos lá para estudar os profetas. Veja o Salmo 137, é um relato, é um canto do exilado, que eles cantaram lá, contando a história de Israel. De Judá, quando estava escravizada. Aqui que eles dizem: junto dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos. Olha para você ver, queridos, que profundidade. Se vocês ouvissem a música, vocês iam chorar junto. Então vamos lá. Junto aos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, né? Jerusalém, né? Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que nós os alegrássemos, dizendo: cantem um dos cânticos de Sião. Como, porém, vamos entoar os cânticos do Senhor em terra estranha? Aí Deus falando com eles: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha mão direita perca a destreza, que se me apegue a língua no paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, ó Senhor, do que fizeram os filhos de Edom no dia da queda de Jerusalém. Está vendo? Nós não vimos sobre isso, mas os filhos de Edom se alegraram quando eles caíram. Lá no capítulo 25 nós acabamos de ler. Eles diziam: arrasaia, arrasaia até os seus alicerces, ó filha de Babilônia, condenada à destruição. Feliz aquele que te retribuir pelo que nos fizeste. Feliz aquele que pegar em teus filhos e despedaçar nas pedras. Está vendo, querido? Isso é um relato da emoção, do sofrimento, do choro, da tristeza de Jerusalém, de Judá ficar preso lá na Babilônia durante todos aqueles anos, e o povo ainda pedindo: canta para nós uma das canções, daquelas lindas canções de Sião, canta para nós uma daquelas canções que vocês cantavam para Deus. E eles diziam: como é que nós vamos cantar as canções do nosso Deus em terra estranha? Amém, queridos? Então, para vocês verem que o sofrimento daquele povo, e o mais incrível, irmãos, que eu gostaria que os irmãos marcassem na sua agenda, é que chegou um tempo da história de Israel que Deus falou: não adianta, agora é punição, tá? Isso aí não tem como chiar. Estou falando da história de Israel, tá, irmãos? De Judá. Então, para a gente aprender de Deus, por isso que eu tenho muito medo do Brasil, irmãos. Eu tenho muito medo do Brasil. O Brasil é um país muito mal com o seu povo, né? As nossas autoridades são muito más. As nossas autoridades são muito más, irmãos. Não há nada que se faça nesse país, irmão, que é para abençoar, para te ajudar, para nos ajudar. Então eu tenho medo que Deus chegue num ponto que Deus fala: olha, agora é punir. Nós somos um povo muito novo, claro. Você vê que desde os reis anteriores, são 400 anos aqui, 425 por aí, 450. Nós temos 500 anos. Então Deus não vai perder a paciência conosco, comparado com a nação de Israel, que tem 7.000 anos
né, de nação. Não vai fazer isso. 7.500 é bem diferente. Só que se essa geração, eu e você, se nós não colocarmos a barba de molho para mudar essa história dessa nação que é conhecida como país do carnaval, enfim, só porcaria. Se Deus resolver falar, eu vou punir esse povo, nós estamos roubados, irmãos. Então, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Chega num ponto que Deus fala, acabou, e vai ser assim, não tem oração, não tem jejum, não adianta pedir, eu vou punir. Nós estamos longe disso, eu tenho certeza absoluta. Amém, queridos? Mas para que a igreja saiba que eu, como crente, eu tenho um compromisso, eu tenho que ter um compromisso com a minha nação, com o meu povo, de saber que se eu santificar a minha vida, né? A palavra não diz, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Deus não ia ouvir. Agora nós temos que mudar essa geração, querido, nós temos que mudar essa nação. Essa nação não pode ser conhecida como a nação do futebol, não pode ser conhecida como a nação do carnaval, a gente tem que ser conhecido como a nação de Deus. Amém, queridos? Nação de Deus. O povo grita por causa de um time que faz um gol lá, o povo briga porque o outro humilha o time dele. Esse país não é de Deus ainda, esse país é do futebol. Precisa mudar isso, né, irmãos? Não vai falar que não é, porque é. Esse país é mais de futebol do que de Deus. Aqui dentro da igreja mesmo, de vez em quando a gente fica com raiva do outro por causa de cruzeiro, de atlético, mas não sei o quê. Essa nação não é ainda uma nação de Deus. A gente precisa mudar isso. Nós temos que ser a nação de Deus, conhecida como o povo de Deus. Israel e Judá era a nação de Deus. No dia que não foi mais, Deus fez isso. Acabou, não adianta, eu não quero perdoar, eu não vou perdoar. Vai sofrer. E sofreu. Então a gente tem que se posicionar e fazer um entendimento perfeito. Tá? Lembra aí, não estou mentindo para você não. O Brasil não é de Deus, não é um país de Deus. Ele é um país do carnaval, ele é um país do futebol. O povo aqui gosta mesmo é disso, sabe? Não gosta de Deus não. Você marca um evento para Deus, você sabe como é que é. Se não colocar uns artistas para plantar bananeira lá no púlpito, não vai ninguém. Então nós estamos longe de ser um povo de fato de Deus. Não estou falando de mim nem de você não, tá bom? Amém, queridos? Amém? Está entendendo? Estou falando de mim nem de você, estou falando de nação, de Brasil inteiro. E Deus, o que Deus faz? Vamos lá, pela Bíblia, nós estamos falando de Bíblia, estudo bíblico. O que Deus faz quando uma nação inteira não presta, mas dentro daquela nação tem um ou outro que presta? O que Deus faz? Pela Bíblia, Deus destrói o justo com o ímpio? Como é que ele fez? Ele arranca fora o justo e mete fogo. Lembra de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra tinha Ló, que era íntegro, era justo. Deus tirou Ló, enquanto Ló não saiu, Deus não mandou fogo, mas Deus mandou fogo. Então, mesma coisa com Noé. Naquele tempo ninguém prestava. Deus falou, vou destruir isso tudo, Noé, constrói uma arca, entra lá e põe os animais lá dentro. Ou seja, irmãos, Deus não destrói o justo com o ímpio, mas Deus destrói uma nação inteira. Deus destruiu a terra inteira por causa do pecado, salvou Noé e sua família. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra completamente, salvou Ló e sua família. Assim é nos dias de hoje. Deus não faz isso, Deus não é injusto, Deus não é mau. Mas o que a gente tem que entender é, infelizmente, o Brasil não é um país de Deus, é de carnaval, é de futebol, é de qualquer coisa. E eu temo muito, né, que Deus olhe para nós, para as maldades. Gente, o que acontece de bom em carnaval? Vamos ser sinceros, eu já fui em carnaval, no meu pouco período de mundo eu fui. Só porcaria, irmão. E o nosso Brasil para por causa da porcaria dessa. Futebol, acontece alguma coisa boa em futebol? Nada, é só salário milionário, salário alto, e você feito besta lá, chorando e morrendo por causa daquele time. Eu oro para que Deus abra os olhos dessa nação, né, que a gente veja, é isso que nós estamos vendo, tá vendo, querido? O povo Israel, desde aqui sem rei, e agora nós vamos ver desde Zedequias para baixo sem rei, tá vendo? Ó, será mais ou menos Neemias vai reconstruir as muralhas, nós vamos ver mais para frente, mais ou menos no ano 445 antes de Cristo, que ele vai reconstruir as muralhas. Aquele texto nós vamos ver em Neemias, tá vendo? E foi aqui, ó, mais ou menos no ano 600 que Zedequias, aqui Jerusalém, tá vendo? Ó, 575 mais ou menos, que vai cair Jerusalém, tá vendo? Ó, esse tempo todo aqui, ó, tá vendo? De 586 para 445, é só você diminuir quantos anos que vai dar isso aqui, ó, de sofrimento. Jerusalém vai sofrer nas garras da Babilônia. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, queridos? Isso aqui é tudo aproximado, tá, irmãos? Os irmãos não vão encontrar isso porque não tem registro certinho. O que nós podemos concluir?
Nós acabamos de cobrir mais ou menos 400 anos, vamos por 430, 450 anos de história dos reis de Israel. Acompanhamos a decadência de uma nação, vendo Deus os poupando inúmeras vezes por causa de seus antepassados. Até agora, Deus poupou Israel e poupou Jerusalém, não por causa dos reis atuais, mas é por causa do compromisso que ele tinha lá atrás com Davi e alguns outros antepassados. Desde Abraão, Deus vem poupando aquele povo, por causa do compromisso que ele tem com Abraão, com Isaac, com Jacó, e depois com Davi, enfim, né? Então a gente vê Deus poupando eles por isso. Por fim, Deus não quis mais perdoar, e não adiantava mais orações, humilhações, porque a punição tornou-se inevitável. É aí que a coisa fica ruim. Então, irmãos, quando algo acontece de ruim conosco, a gente tem que pensar assim: por que isso está acontecendo comigo? Primeiro, se algo ruim nos acontece, é porque a proteção falhou. Se falhou a proteção e me atingiu, pode ser que eu fiz aquilo ou que Deus fez. E quando Deus permite que o mal chegue até nós, é porque é algo nós fizemos antes para que acontecesse. Sim, escolhas erradas, coisas erradas que a gente faz, e tudo isso vai liberar, vai abrir, vai dar, no estudo teológico a gente chama isso de legalidade. Quando você peca, você dá legalidade para o inimigo te acusar diante de Deus, e Deus vai falar: não, é isso mesmo, então deixa aí porque é legal, é certo, ele abriu o caminho. Isso é uma coisa complicada para a gente falar, em outro estudo a gente fala sobre isso. Eu vi não sei se quantos de vocês sabem, que em 7 dias, terroristas dentro lá de Israel, em Jerusalém, mataram a facada, a tiro, explosão, e matou algumas pessoas. Quem viu falar sobre isso no jornal? Pouca gente, o jornal não fala, mas ainda bem que tem uns 3 que viram. Então, um dos rabinos que eu estudo, eu estudo com ele falando sobre o Velho Testamento. Esse rabino é brasileiro, barbudão, ortodoxo, chapelão na cabeça. Esse rabino fez uma live assim, ó, na hora lá, e ele falando: gente, quando que Deus permite que algo de bomba, de terrorismo acontece dentro de Jerusalém e mata um judeu? E ele fez lembrar que é raro, quase não acontece, e a última vez que isso aconteceu tem uns 10, 11 anos, isso aconteceu dessa forma, assim, terrorista fazendo isso. O que ele falou? Ele falou uma coisa muito importante que cai bem no nosso estudo de hoje. Ele falou: olha, gente, isso está acontecendo, é Deus falando conosco que estamos vivos. Por que ele permitiu que isso acontecesse em sequência? Ele falou, chamou atenção para eles judeus. Ele falou: olha, Deus está falando com a gente, conosco, que nós estamos fazendo algo errado para Ele deixar que a morte chegue até nós, os judeus. Isso é uma posição muito, muito sincera e verdadeira. É o que nós estamos vendo aqui, ó. Por que Deus deixou Jerusalém chegar no ponto? Porque precisava, no olhar de Deus, né? Deus falou: agora é a hora, não dá mais. Então, gente, é isso que a gente tem que tomar para nós como igreja. Às vezes você pensa que você não tem valor, às vezes você pensa que você é um crente só de esquentar banco, tá? Muita gente acha que é crente só para esquentar banco, tem gente que acha que só tem valor porque esquenta o banco. Mas eu queria que você se posicionasse e entendesse a sua responsabilidade como crente para mudar essa geração e esse tempo nosso. Se Deus pouparia ou poupou a cidade de Sodoma e Gomorra só por causa de Ló e a família dele, e Deus garantiu: não importa se tiver 50, se tiver 10 justos, não vai morrer, eu não vou deixar destruir a cidade. Deus precisou tirar aquela família de lá para ele poder punir Sodoma e Gomorra. A gente precisa se posicionar, querido. Você não é para esquentar banco, você não é para vir igreja só, você é para assumir o seu compromisso de intercessor. Porque se Deus olhar para você e falar: não, eu não posso destruir aquela nação, porque tem o Joaquim ali, tem o fulano ali, tem a fulana ali, enquanto essa pessoa estiver ali, eu não posso. Veremos dias melhores, irmãos. Podemos viver dias melhores, se a gente procurar o nosso lugar dentro do reino de Deus, que é muito importante. Amém, queridos? E aí é como se fosse uma gota d'água, né? Uma gotinha d'água. Você pensa assim: ah, mas é só uma gotinha d'água. Ok, uma gota, mais uma, é que faz o estrago que fez
lá em Petrópolis, matou muita gente, fez estrago em todos os lugares. Não foi, irmãos, o Deus não mandou todas as águas naquele momento, mas foram gotas, se juntaram e fizeram aquilo. O mar é composto da mesma forma, não é uma tonelada de água apenas, são gotas e mais gotas, que o Senhor não deixa faltar, é claro, né, no nosso tempo, e que formam os oceanos, as águas. Então a gente precisa se localizar. Espera aí, eu tenho um valor, eu tenho uma importância, e eu como intercessor posso ser a pessoa que Deus vai usar para salvar, para livrar esta nação. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. A história de Jó ela é emblemática. Eu já falei para os irmãos, Jó não pecou, mas Jó tinha um problema com Jó, que talvez seja isso que deu a legalidade, para o diabo fazer aquilo. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Eu procurei também, falei, mas por que Jó sofreu aquilo? Será que Deus pegou Jó assim de bobeira, né? Eu sempre pensei nisso, mas lembra sempre, Deus nunca deixa acontecer algo com a gente que não tem um propósito. E aí quando eu orava, eu falava, eu já cheguei a ler o livro de Jó também, todo num dia, de tão bonito que é. Falei, Deus, mas parece que o Senhor escolheu Jó para isso, porque na verdade a conversa surge até, se você ler o capítulo 1 e o 2, a história de Jó, irmãos, aparece assim, é Deus que puxa a conversa com o diabo. Não é o diabo que fala lá o seu servo, é Deus que puxa a conversa. Viste o meu servo Jó, o homem íntegro e tal. É Deus que puxa a conversa. Aí dá uma ideia, irmãos, a gente pensa, não, mas Jó sofreu de bobeira. Mas aí Deus me mostrou uma coisa que Jó tinha, que é uma coisa que também muitos de nós têm, e eu já avisei, não entra nessa, perde isso se você tem. Se você abrir sua Bíblia em Jó 3, versículo 25 e 26, lê para mim, alguém tiver aí, Jó 3, 25 e 26, quem achar pode ver, pode ler, ninguém gosta de abrir Bíblia? Jó 3, 25 e 26, ou seja, o que ele está dizendo aí? A minha tradução está mais perto do original, fala assim, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu, e ele fala o que aconteceu, não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, somente perturbação. Qual que é a legalidade que você encontra nesse texto? Hein? Pode falar, o que daria legalidade para o diabo fazer o que fez com ele? Exatamente, no dia que o Espírito Santo de Deus me mostrou isso, porque eu procurei também, mas dá a entender, irmãos, que, é sério, dá a entender que Deus pegou Jó assim de bobeira e fez isso com Jó. Capítulo 1, verso 6, olha se não dá a entender que Deus pegou Jó de bobeira. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Aí olha bem, disse Deus a Satanás, de onde vem? Respondeu, o Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Aí o Senhor fala assim, verso 8, então diz o Senhor a Satanás, Satanás, você observou meu servo Jó? Deus joga Jó, irmãos, na fogueira. E o capítulo 2, quando repete, o outro momento em que o diabo faz, da cena, é a mesma coisa. Em outro dia, capítulo 2, versículo 1, em outro dia, vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás, olha bem, é Deus que puxa a conversa, irmão. De onde você vem? Aí Satanás responde da mesma forma, de rodear a terra e passear por ela. Aí verso 3, então o Senhor disse a Satanás, se observou meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus, se desvia do mal. Ele ainda conserva sua integridade, depois que você fez aquilo tudo com ele, sem motivo, diz a palavra. E aí, desce o pau. Quando Deus eu falei, Deus não tem lógica. Por quê? Na minha oração eu estava dizendo, se isso aconteceu com Jó, eu estou roubado, Deus. E eu que sou muito pior do que Jó. Porque eu não chego a ser assim, como Deus diz assim de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, desvio do mal. Eu não chego a esse nível. Se tem alguém que chega aqui, parabéns. Aí eu fiquei com muito medo, fui orar. A Espírito Santo de Deus falou, olha, Edgar, mas tem uma coisa. Olha o que Jó falou com a própria boca. O que eu temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Eu não tenho paz, não tenho sossego, não tenho descanso. Eu só tenho perturbação. Então, ele era tudo aquilo, mas ele tinha uma coisa nele. Ele tinha medo que isso acontecesse com ele. Ele tinha temor. E a prova disso, quando Deus me fala algo na Bíblia, eu não gosto de um texto só. Fala, Deus, um só é pouco.
Me mostra pelo menos 2. Não é pela palavra de 2 ou 3 pessoas, testemunhas que se confirmam uma coisa? Eu sou assim com Deus também. Deus, uma palavra só tá boa, mas me dá mais 2 ou mais uma, pelo menos para ser 2 testemunhas. Aí Deus me fez voltar. Deus mostrou para mim assim: olha, Edgar, você lembra que os filhos de Jó iam fazer a churrascada deles e as festas? E Jó, com medo deles terem pecado, ele oferecia sacrifício para os filhos. Ele tinha tanto medo, querido, que os filhos saíam para a balada, e quando voltavam, em vez dele chegar e falar: meus filhos, vocês fizeram alguma coisa errada, meus filhos? Vocês fizeram, não faz mais não, vamos lá oferecer um sacrifício a Deus pelo pecado de vocês. Não, irmãos, ele tinha tanto medo dos filhos pecar, que ele oferecia, mesmo sem saber, ele oferecia. Só você ler o início aqui, você vai ver. Então ele era um pai, um homem que temia Deus, era tudo isso, mas ele tinha uma coisa chamada medo, e Deus não nos deu um espírito de temor, mas de coragem, de ousadia. Se você é o pai, cuidado, pai, é o pai que tem medo do seu filho, que não, descansa em Deus e manda e pede a Deus para cobrir o teu filho com o sangue do cordeiro e dorme em paz. Isso é perigoso, querido. O dia que Deus mostrou isso, me revelou, eu chamo isso de revelar, porque está aqui, a gente não vê. Eu vou te mostrar aquele texto anterior que eu disse que Deus me mostrou o segundo. Primeiro que Jó fala que a própria boca tinha medo, e o segundo, Deus mostrou, olha a prova que ele tinha medo. Olha o que ele fazia. É só você ler o capítulo 1 comigo aqui, acompanhando, que você vai ver. Olha bem, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia Deus, se afastava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha também grande número de servos. Este homem era o maior de todos, do que todos do Oriente. Aí olha bem o 4 que Deus me mostrou, a segunda testemunha, que era aquilo para eu ficar tranquilo. Olha, iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Olha bem, terminados os dias dos seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Olha bem, pensando, tá, irmãos? Pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Irmão, tá vendo? Ele fazia aquilo pensando que pudesse ter acontecido. Isso é exatamente o que um pai que tem medo, que teme, que não confia. Eu gostei da palavra do irmão Joaquim, não tinha pensado assim, mas é isso. É que confia em Deus, mas não confia 100%. E fica lá aquela coisa louca. Sabe, mãe, sabe, pai, quando o teu filho sai de noite, você não dorme? Sabe quando o teu filho vai para a escola, você fica aí, meu Deus, ele pode tropeçar, ele pode cair, aí ele pode morrer, um carro pode bater. Isso chama-se legalidade para o mundo espiritual. O que eu temia me sobreveio. O que eu pensava que ia acontecer, aconteceu. Agora eu estou na desgraça. Ele fala isso. Então, queridos, é uma porta espiritual. Isso é para a gente fazer uma palestra, um estudo, para mostrar para as pessoas o quanto que o medo faz a coisa acontecer. Guarda no teu coração. Foi Jó que disse: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. E ele diz o quê? Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, mas somente perturbação. Quando a Bíblia manda a gente confiar em Deus, irmãos, é para confiar, tá? É para confiar. Mandou teu filho para a escola, põe a mão na cabeça deles, abençoa e fala, e vai voltar para casa são e salvo, porque eu confio que Deus vai guardar. Quando o teu filho sair de noite, vai para as gandaias da vida, se é que vão, cubra com o sangue do Senhor, fala, vai voltar são e salvo, e dorme, vai dormir. Não importa a hora que chega, porque Jó tinha medo que acontecesse isso, e aconteceu com ele, só isso, né? Abriu o caminho, deu essa legalidade. Amém, queridos? Deus, muito obrigado, te agradeço pela palavra do Senhor, que é viva, é poderosa, é eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ela é a verdade, tão somente a verdade. Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, a aprender de Ti através da Tua palavra, e que o Senhor nos ajude a reconhecer a pequenez de cada um de nós diante da grandeza do Senhor. Ó Deus, obrigado pelo que nós vimos nessa noite, que a justiça do Senhor chegou para ajudar, e o exílio era inevitável, mas sabemos que o Senhor há de tirar o teu povo do exílio, e há de exaltá-lo um dia, e certamente quando Israel reconhecer Jesus como Messias, Deus, que nação que será abençoada,
pelo Senhor. Desde já eu te agradeço e peço também pelo Brasil, que o Brasil seja um país abençoado, porque nós assumimos um compromisso de buscar a tua face. Que o Senhor levante nesta nação homens e mulheres que reconheçam isto. Obrigado mais uma vez, te dou graça e peço que nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos, Deus abençoa em nome de Jesus.